De volta nas aposentadorias por tempo de contribuição. Né? A regra geral sobre aposentadorias eu encontro lá no artigo 201 da Constituição Federal, né? Que me traz a ideia, então, que a aposentadoria por tempo de contribuição será concedida ao homem aos 35 anos de contribuição e às mulheres aos 30, sendo reduzido em 5 anos esses requisitos para o professor, meus amores. Então vem aqui, ó. Aposentadoria por tempo de contribuição integral. Homens, 35 anos, mulheres, 30 anos de contribuição. Aposentadoria por tempo de contribuição do professor. Do professor. Homens, reduz em 5 anos. Mulher, reduz em 5 anos. Anos de contribuição, 30 anos de contribuição. Mulher, 25 anos de contribuição. Mas cuida aqui, ó, não é qualquer tempo de contribuição. Esse é o pequeno detalhe. Não é qualquer tempo de contribuição. Aqui eu posso meter rural, eu posso ter sido contribuinte individual num período, eu posso ter sido doméstica no outro, eu posso ter sido facultativa, eu posso ter sido empregada, eu posso ter feito uma bagunça na minha vida, mas o importante é que eu feche os requisitos, 180 contribuições e o tempo de serviço. Aqui não tem bagunça, pessoal. Aqui não é, tá achando que travesti é bagunça? Não, não é. Olha aqui, ó. Homem 30, mulher 25, de quê? Regência de classe. Regência de classe. No ensino infantil, fundamental ou médio. Ensino infantil, fundamental ou médio. Sendo que a legislação ainda nos traz a possibilidade de algumas atividades correlatas relacionadas à direção e coordenação pedagógica. Direção de escola e coordenação pedagógica. O que lida diretamente com quem? Com a pentelhada, né? Lembrem-se, aquele que está exposto a agente nocivo vai se aposentar antes dos outros. Tem agente mais nocivo do que criança em idade do maternal, jardim. Não, além deles serem agentes nocivos, os pais se tornaram mais nocivos ainda, né? Porque se tu tenta disciplinar a criança, tu vai tomar uma tunda depois dos velhos. Não é verdade? O que eu faço com esse pessoal, meu? Antes deles pirarem, tanto quanto pira uma pessoa normal, nós vamos o quê? Liberá-los para ir para casa. Só que daí tem uma pegadinha. A sistemática de cálculo dos dois benefícios, tanto a aposentadoria integral quanto a do professor, se dá com base no quê, pessoal? Salário de benefício, média aritmética simples, dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário. O que tu vai pensar em primeiro momento? O professor só se fode. A partir do momento em que eu estou exigindo menos tempo do professor, obviamente ele terá menos idade. E menos tempo, menos idade, transforma o fator previdenciário no que é? Num dragão. Mas não é bem assim, tá, pessoal? Não é bem assim. Por quê? Porque nós vamos acrescentar ao fator previdenciário 5 anos para o homem, 5 anos para a mulher. Como para fazer o quê? Equiparar. Na verdade, 5 anos para o homem e 10 anos para a mulher. 5 anos para o homem e 10 anos para a mulher. O fator previdenciário vai ser um fator meio falso. Mas para tentar equiparar o quê, pessoal? Aqui em cima. Para que ele não tenha uma grande redução. Bonito? Pelo menos isso, né? Então, vai equivaler a aposentadoria do professor como se a pessoa estivesse o quê? Se aposentando de forma integral. O valor final. Apenas trabalhará menos tempo. Lembrem-se, eu não vou contar para fechar os 25 e os 30 anos qualquer tempo que seja estranho à regência de classe em sala de aula no ensino infantil fundamental médio ou atividades correlatas. Então, se a pessoa me chegar para mim, faz 30 anos, homem, faz 30 anos que eu trabalho no Colégio Bom Conselho, ou no Sevigné aqui pertinho, né? Faz 30 anos que eu trabalho no Colégio Sevigné. Eu vou pedir para que ele me apresente o quê? Além da carteira de trabalho, onde constará esse vínculo com o Sevigné, que ele me traga uma certidão narratória do Sevigné me dizendo o que ele fez tempo a tempo. Se desses 30 anos, 2 anos ele foi bibliotecário, ou tio da merenda, ou zelador, esse tempo não será o quê? Computado. Então nem todo professor acaba se aposentando aqui. Muitos se aposentam aqui. Por quê? Porque ou exerceram atividades estranhas,
Ou até mesmo não quiseram fazer o quê, pessoal? Não quiseram abrir mão de tempos anteriores ao ingresso no magistério. Fui balconista da JH Santos. Antes de ser professora. O tempo de balconista não conta. Não conta nessa, mas pode contar o quê? Nessa aqui. Então ninguém é obrigado a se aposentar. Ah, porque eu sou professor e tenho que me aposentar como professor. Não, posso me aposentar aqui em cima. Isso aqui é o quê? Um privilégio para aquelas pessoas que trabalharam a vida inteira no magistério. Privilégio. Chega a ser engraçado falar em privilégio. Tudo bem? Integral do professor. Então lembre-se, decai 5 anos, mas a sistemática de cálculo é a mesma. E lembre-se que não é qualquer professor. Como é que cai na prova para te confundir? Professor universitário. Não. Professor de curso preparatório para concurso. Não. Porque eu não estou lidando com os pentelhos. Os pentelhos é até o médio. Tá? Vocês não são mais agentes nocivos. A minha, o Zambelli. Vem aqui no quadro agora. Vocês já ouviram falar em uma aposentadoria que tu paga pedágio? Ah, minha mãe tá só esperando pagar o pedágio. Pagar o pedágio. Vai ali na Concep e paga já o pedágio, então. Pronto, essa é isso que tá faltando, vai ali. O pessoal pensa tudo errado. É a aposentadoria o que é? Por tempo de contribuição proporcional. Uma das maiores discussões que eu tenho em balcão de INSS é tentar convencer as pessoas que a lei não vai mudar do dia para a noite. Que lei não muda do dia para a noite. Não é assim. Tá? Convencê-las que elas já possuem direito adquirido pela sistemática atual. E ainda por cima convencê-las que por mais que a lei venha mudar as coisas do dia para a noite, a legislação previdenciária sempre traz uma regra de quê? De transição. Sempre traz uma regra de transição. Esses dias eu fiz o cálculo da aposentadoria de uma mulher que tem 32 anos de contribuição. 32 anos de contribuição mesmo. E não, muito jovem. E o fator previdenciário levou 40% do benefício dela. Aí eu conversei com ela. Olha, vai continuar trabalhando? Pô, então continua trabalhando. Ah, mas vai mudar a lei. Tá, se mudar a lei, tu já tem direito adquirido. Daí já é difícil de explicar o direito adquirido. Mas mesmo que mude a lei, haverá uma regra de transição muitas vezes até mais favorável até para ti. Para vocês terem uma ideia, existe um projeto já no Congresso Nacional para mudar as aposentadorias. Toda essa sistemática que eu estou passando vai por terra. E nessa mudança, dos projetos é, se tu fechar alguns requisitos, não haverá fator previdenciário na tua aposentadoria. Ou seja, um dos projetos é favorável. Então as pessoas têm medo da transição, né? Isso é na vida, né? As pessoas têm medo de mudar. Mas muitas vezes a mudança pode ser o quê? Positivo. Não foi o que aconteceu em 1998, né? A emenda constitucional número 20 não trouxe uma mudança positiva. Por quê? 15 de dezembro de 98. 16 de dezembro de 98. Muita coisa mudou aqui com a emenda constitucional número 20. Em 15 de dezembro de 98 era possível um homem se aposentar com 30 anos de serviço e uma mulher com 25. Era assim que se aposentava homens e mulheres por tempo de contribuição até 1998. E a emenda constitucional número 20 aumentou para quê? Para a tua regra atual. Tua regra atual. Então imagina a situação. Um homem possuía 29 anos de contribuição em 1998. Na cabeça dele estava faltando um ano só, certo? Ah, falta só mais um ano. Daí ele já começa a pensar no quê? Eu não sei se é algum problema, até mesmo sexual. Eu não sei porque que alguns homens, acho que estão impotentes. Por que que alguns homens sonham em morar na praia quando se aposentarem? Não tem nada pra fazer, aqui, principalmente aqui no litoral. É que assim, ó, pode ser, o pessoal do EAD tá pensando, meu sonho é morar na praia. Sim, vocês têm praia. Qualquer lugar do país costeiro tem praia. O Rio Grande do Sul tem o quê? Uma bosta. Deus estava desenhando a costa brasileira quando chegou no Rio Grande do Sul e cansou. Subiu ali Santa Catarina, já tem uma praia, até eu moraria lá, Paraná, as praias são sucateadas, mas a praia é bonita.
Aí São Paulo vai subindo, vai ficando cada vez mais lindo, né? Então o que eu quero em Porto Alegre me aposentando em Moraes Cidreira, cara? Magistério. Não passa viva a alma, né? Só passa aqueles rolos de feno na rua. No inverno é um frio de renguear Cusco. Que graça as pessoas acham. Mas o cara já tá o que? Se planejando. Lá em 1998, falta um ano pra eu ir morar em Pinhal. Vou pedir minhas contas, me aposentar, vão me embora. Só que daí veio emenda constitucional número 20 e fez o quê? Acabou com o teu sonho. Adiou o teu sonho. Por quê? Porque se tu achava que faltava um, agora a sensação é de que falta 6, né? Eu botava um ano só, agora falta 6. Um ano que tava faltando mais 5 me deram. Aí com certeza quando eu estiver fechando os 35 vai vir uma tremenda, vai dizer que é pra trabalhar 40, e aí vou lá trabalhar os 40, aí os 45 eu vou morrer trabalhando, eu nunca vou ir pra Pinhal. É isso que a pessoa pensa, não é verdade? Mas meus amores, tá certo, houve uma mudança brusca? Houve uma mudança brusca. Mas para tudo existe o que? Regra de transição. O governo não tinha interesse em fuder essa pessoa que estava faltando o quê? 1 ano para se aposentar, 2 anos para se aposentar, 3 anos para se aposentar. Aí vem a ideia do pedágio. Olha só, como é que é a proposta? Eu tenho um homem que tinha 29 anos de serviço, certo? Concorda comigo? A proposta é a seguinte, meu caro amigo, de um jeito ou de outro tu vai trabalhar 30 anos, certo? De um jeito ou de outro ele trabalharia os 30 anos para fechar o requisito, concorda comigo? Então assim, vai trabalhar esse 1 ano. Só que é o seguinte, o que está faltando mesmo? 1 ano. Eu vejo qual é o tempo que a pessoa tem de serviço no dia 16 de dezembro de 98. Qual era o tempo que ela tinha. Aí faço assim, tá faltando 1 ano, tu vai pagar o pedágio. O pedágio corresponde a 40% do tempo que estava faltando para tu te aposentares. Faltava 1 ano, falta agora o quê? Vou aplicar um pedágio de 40%. 40% de 1 ano dá 5 meses e uns quebrados. O que tu vai fazer? Trabalhar os 30 anos mais esses 5 meses. Isso aqui é o pedágio. Não é melhor do que trabalhar 6 anos? Na verdade, agora ele vai ter que trabalhar 1 ano e 5 meses. Para quem estava pensando em trabalhar 6 anos. Isso é o pedágio. Então o que eu faço? Vejo o tempo que a pessoa... Pego o 16 de dezembro de 98, vejo o tempo de serviço dela. Vejo o que faltava para ela se aposentar ainda na antiga ordem. E aplico um percentual de 40%. Aí ela trabalha os 30 anos, homem, ou 25 anos, mulher, e acrescenta o pedágio. Então, como é que se aposenta na proporcional, pessoal? Homens, 30 anos mais pedágio, mulheres, 25 anos mais pedágio. O que te leva à seguinte conclusão. O que é isso aqui? Intervalo aberto. Nenhum homem vai se aposentar de forma proporcional com 30 anos de serviço. Exatos 30? Não, porque vai ter alguma coisa de pedágio, nem que seja 1 hora de pedágio. Não vai ter. Nenhum homem se aposenta proporcional com 30, tampouco com 35, porque com 35 já caiu na regra do que é? Da integral. Nenhuma mulher se aposentará com 25 anos, tampouco com 30. A única banca que eu vi até hoje explorar essa questão foi a Sesgran Rio. A única banca que fez uma questão sobre aposentadoria proporcional foi a Sesgran Rio. E pegou muita gente. Inclusive eu. Quando eu fiz o concurso do INSS, eu fiz o concurso do INSS do início de 2005. Início de 2005. 31 de janeiro de 2005. Eram 15 questões de previdenciário. E as questões tinham peso. Cada questão tinha um peso. E já constava lá na capa da prova, que a questão tal a tal valia X pontos, tal a tal. E as 3 questões finais de previdenciário eram as que tinham mais peso, 1,5. Uma questão era sobre dependentes e tinha uma pegadinha.
Questão de subdependente pensar, que fácil, senhora. Não, é que os filhos das putas da banca fizeram uma pegadinha. Eles contavam a história do segurado ainda vivo e mostrava quem eram os dependentes. E ele morria anos depois. Então, no embalo, tu marcava os dependentes errados, porque tu tinha que acrescentar idade nas pessoas. E alguns filhos caíam. Então, no embalo, tu te perdia. Babaquice. E a Aline me fez questão de errar o que é. 2 questões. Essa, que eu esqueci de somar, né? Que as pessoas envelhecem, né? É porque era mulher não costuma admitir que envelheceu. Uma mulher caía da história. E uma questão que era sobre a aposentadoria proporcional. Por quê? Porque eu não tive tio do colégio que me ensinou isso. Não fiz cursinho. E raramente os cursinhos tocam nesse assunto também, porque eles acham que é uma regra de transição que não cai. A questão contava a história de um homem com 60 anos de idade e 30 anos de contribuição, que foi pedir aposentadoria no INSS. Olha só, ele era padeiro. Ele foi pedir aposentadoria no INSS e alegou, inclusive, que ficava muito perto de fornos e não sei o que, e que ele podia também se aposentar na forma especial, que é a do agente nocivo. Daí, nesse caso, o que você faz? Daí tinha a letra A, B, C, D, E. Você, como atendente do INSS, o que você fará? Letra A, aposentar por invalidez. Ridículo, né? Cortava, né? Aposentar por invalidez essa pessoa que está trabalhando. Letra B, aposentar por tempo de contribuição. Daí tu ia daí pra cima o que é? Tinha 30, não eras. Aposentar especial. A especial, porque trabalha com pão, não. Não, nós vamos estudar que a aposentadoria especial é para poucos. É para poucos. Agora, padeiro se aposentando especial pediu muito. Aí, letra D e letra E. Indefere. Letra E, aposenta na proporcional. Existe, pessoal, a lenda de que alguns homens se aposentam com 30 anos na proporcional e as mulheres 25. Tô falando uma mentira? Tu já ouviu essa lenda? E a questão pediu a lenda. E a Aline bailou. 30 anos. Já ouvi falar que 30 anos dá pra aposentar proporcional. 30 anos dá pra aposentar proporcional a puta que pariu. O cara tinha exatos 30. Então era porque... Era pra eliminar e dizer o quê? Pra tu ver que a prova já prepara os futuros funcionários. Negue o pedido. A resposta era indefira. Por quê? Porque não cabe em nenhuma hipótese. Então assim, ó, caiu na tua prova. Como é que cai a proporcional? Assim, fazendo cálculo de pedágio? Não, meu bem. Não cai. Cai o quê? Cai na tentativa de te pegar. Dizendo que homens se aposentam proporcionalmente aos 30 anos e mulheres proporcionalmente aos 25. Não, porque eu tenho que acrescentar pedágio. O pedágio. Então, 30 e 35 é o piso. 30 e 25 é o piso. Mas eu preciso mais do que isso. Eu preciso disso mais alguma coisa. Mas a aposentadoria proporcional não é proporcional apenas no tempo. Daí tu fica pensando, o tempo é mitigado, né, Soraya? Então, não é apenas no tempo, mas também no quê? No valor. Então, olha aqui. O salário de benefício será o mesmo para todos. Média aritmética simples, os maiores salários de contribuição, correspondentes a 80% pelo contributivo. Lembrem-se que aqui tem o fator previdenciário. Tem fator previdenciário aqui? Tem. Dado professor? Tem. Qual é a renda mensal inicial da integral? 100%. Dado professor? 100%. Mas qual é a renda mensal inicial da aposentadoria proporcional? 70%. Mais 5. Olha uma renda mensal inicial diferente, senhora. Tu não tinha falado na aula 3, né? Eu não falo de propósito. Porque ele é um caso bem específico. O resto é tudo o quê? O resto é tudo regra. Isso aqui é uma especificidade. O que eu falei pra esse nosso amigo aqui? Cara, tu vai ter que trabalhar 30 anos mais pedágio. 30 mais P. Se tu te aposentar com 30 mais P, tu vai levar para casa 70% do salário de benefício. Se tu te aposentar com 30 mais 2P, 75%. O que seria 30 mais 2P? Ele trabalhar mais 5 meses, mais 5 meses. Ele ir repetindo o pedágio. Se tu trabalhar 30 mais 3P, 30 anos mais 15 meses, tu já vai levar para casa quanto? 80%. Se tu trabalhar 30 mais 4P, 85%. E assim sucessivamente até fechar o quê?
100. Então até ali tinha pegadinha, né? Tu podia escolher uma proporcional, uma mais ou menos proporcional, uma pouco proporcional e assim ir subindo. Mas pelo menos deixei garantido que a possibilidade de tu ir para casa. Até porque o custo de vida em cidreira, 70% absorve. Pegou, pessoal? Então, quantas aposentadorias por tempo de contribuição eu tenho, que te interessa? A integral, a proporcional e a do professor. Vocês gostam de brincar com os códigos, né? Tanto a proporcional quanto a integral é B42, essa aqui é B57. Quando vocês trabalharem lá, vocês vão botar 57. Por tempo, barbada? Por idade, mais fácil ainda, né, meu bem? Por idade, chega a doer de fácil. A aposentadoria por tempo de contribuição leva esse nome por quê? Porque o requisito dela é o tempo de contribuição somada à carência de 180. Esse é o requisito. E a por idade? Aí eu não vou pensar em 30 anos de serviço, 35 anos de serviço. Eu vou pensar em requisito etário. Somada com o quê? Com a carência. Então vem comigo aqui, que existe duas formas de aposentadoria por idade. A que nós chamamos de urbana e a que nós chamamos de rural. Na aposentadoria por idade urbana, homens, requisito etário, 65 anos de idade. Mulher, 60 anos de idade. Carência mínima, 180 contribuições. Benefício calculado no quê? Com base no salário de benefício, média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% do período contributivo, multiplicado pelo fator previdenciário. Renda mensal inicial, 70% mais 1% ao ano. Na aposentadoria por idade rural, o que eu preciso? 180 COM. 180 contribuições ou meses, porque é nessa aqui que eu vou inserir quem? O segurado especial. Assim entendido quem? Pequeno agricultor, o pequeno pecuarista, o pescador artesanal e o seringueiro. Vem. Homens, 60 anos de idade. Mulheres, 55. Vamos lá. Já expliquei para vocês como é que calcula RMI, né? Do 70% mais 1% ao ano na aula de cálculo. Lembrem-se. Chegou um homem no INSS com 65 anos de idade e 180 contribuições, a renda mensal inicial dele será de 70% mais quantos anos de contribuição? 15%. Qual é a ilusão que tu está tendo agora? Ai, Sura, renda mensal inicial mínima da aposentadoria por idade é 85%. Não se iluda, mentira. Não se iluda, mentira. Por quê? Porque existem regras de transições na aposentadoria por idade também. A aposentadoria por idade, ó, só para explicar para vocês, daí essa regra vem lá em 1991. Em 1991, pessoal, para tu ver como era fácil se aposentar no INSS. Até 18 de julho de 1991, uma pessoa para se aposentar por idade tinha que ter o requisito etário e apenas 60 contribuições, meus queridos. Tu contribuía por 5 anos e se aposentava para sempre. Daí o que aconteceu? Veio a lei e disse, não, são 180, só que daí é o seguinte, regra de transição. Aí eles fizeram uma regra assim,
Vamos pegar uma mulher. Mulher que fechou 60 anos em 91, 60 contribuições. Mulher que fecha 60 anos em 92, 72 contribuições. E vai subindo numa tabela que eles chamam de tabela progressiva. Até chegar, a tabela progressiva terminou agora em 2011. Em 2011 nós chegamos nas 180 contribuições. Todo mundo que fizer 60 ou 65 anos a partir de 2011 precisa das 180. Vocês entenderam? Então é o seguinte, como é que eu calculo o RMI? Eu estou com um caso lá na minha gaveta, pessoal, que a mulher fez 60 anos, em 1992. Direito adquirido. Ela se aposenta com 66 contribuições, meus amores. Como é que eu vou calcular o benefício, a renda mensal inicial dela? Vai ser de quanto? 76%. Já arredondo. O que são 66 contribuições? 5 anos e meio. 70% mais 5 anos e meio. 76%. Então, assim, não se iludam, porque eu já vi questão da SES falando isso. A renda mensal inicial de uma aposentadoria por idade parte de 85%. E qual é a tendência que tu tem a pensar? Parece que parte de 85%, porque é 70% mais 15 no mínimo. 85%. Cuidado, não. Existem regras de transição. Aqui seria 76%. Doeu? Doeu, né? Dói, né? Tá achando difícil? No final tudo dá certo. Posso dificultar as coisas? 76% mais 15%. Não. 70% mais... Quantos anos ali? 5 anos e meio. Daria 75,5%. 70% é o mínimo do coeficiente. Os 15, esse aqui é o que, pessoal? A variação do porcento ao ano comprovado de contribuição. Eu me lembro que quando eu coloquei isso no quadro, eu te trouxe aquela ideia do homem com 70 anos de idade e 40 anos de contribuição. Lembra que a renda mensal inicial dele ficaria trancada no 100%. Quando tu pensa 70 mais 40, 110, né? Mas que ele ganharia o benefício do quê? Do fator previdenciário, que tendia a ser alto. Lembra que o fator tem que ser alto. Apesar de tu achar que o fator é uma mordida, pensa que essa mordida tem que ser grande. Não, né? O número é alto. Ele é um número. E o número tem que ser superior a 1. Número superior a 1, fator positivo. O que te traz uma segunda noção, pessoal. O que a Previdência Social quer? Que as pessoas se aposentem por tempo ou por idade? Por idade. Até mesmo porque parte da doutrina até faz o quê, pessoal? Esculhamba a aposentadoria por tempo de contribuição. Quando você pega lá o artigo 201 da Constituição Federal e que nos traz a ideia do que a Previdência Social protege, ele vai dizer a proteção à maternidade, proteção à gestante, a proteção, o salário família, o auxílio reclusão aos dependentes segurados de baixa renda, a proteção à velhice, à doença, enfim, tu pega todas as diretrizes dessa seguradora. Em algum momento, na Constituição Federal consta que nós vamos proteger o trabalhador em tempo de contribuição avançado? O trabalhador que tiver tempo de contribuição avançado. O fato gerador da aposentadoria por tempo de contribuição é o tempo de contribuição. E, na verdade, a aposentadoria por tempo de contribuição não protege nada. Ele não é um benefício protetivo. Porque eu também não posso ficar pensando que quanto mais a pessoa trabalha, mais fodida ela tá. Que é mentira. Aí que Batista trabalha 18 horas por dia. Tá reclamando o quê? E tu tá fazendo concurso pra trabalhar quantas horas? 6. Bem, a quantidade de horas que tu trabalha é proporcional ao tamanho da tua riqueza. Vou trabalhar mais, é isso que tu tá pensando agora, né? Então, meus amores, olha aqui. Se o que o INSS quer é que você se aposente por idade, quem é que teve a brilhante ideia de botar fator previdenciário na aposentadoria por idade? Porque tu olha pro fator previdenciário e sempre vem a noção do que é? Do desconto, do desconto, do desconto, do desconto. O fator previdenciário só te fode, só te fode, só te fode, só te fode. Então, se é pra se fuder por idade, eu prefiro me fuder por tempo. Pelo menos eu me aposentei antes. Não é verdade? Tá, daí nós temos uma proteção aqui, tá? Que a lei dá ao aposentado por idade.
fator previdenciário só incidirá no salário de benefício para beneficiar, jamais para prejudicar. O fator previdenciário na aposentadoria por idade só entra para beneficiar, jamais para prejudicar. Quando eu aposentar aqui, ó, esse homem, 65 anos de idade, 180 contribuições, tu pode pensar assim, a idade está avançada, certo? A expectativa de vida está baixa, mas o tempo de contribuição está pouco, né? Se tu pega os elementos atuariais. Qual é a tendência? Que esse fator seja menor que 1. Concorda comigo? Vou aplicar? Não. Não. Não aplico o fator previdenciário quando ele for o quê? Menor que 1. Só aplico quando for maior. Então, numa aposentadoria por tempo de contribuição, tem fator sempre. E tu sempre te ferra, porque na aposentadoria por tempo de contribuição não tem jeito. Tu vai se ferrar com o fator. Na aposentadoria por idade, eu te protejo da mordida. Mas ainda te dou a expectativa de quê? De tu vir a receber um benefício maior, se o fator for positivo, 1 para cima. Agora eu quero ver quem é galo. Um homem se dirigiu ao INSS. 67 anos de idade. Um homem de 67 anos de idade foi até o INSS e levou todos os carnês, as carteiras, sabe? Os carnês, as carteiras. Olha só, o estojo da colega aqui tem cor de carnê. Ela já está se acostumando com essa cor aqui, ó. Isso aqui é cor de carnê. Carnê é laranja. Os carnezinhos do INSS. Alguém aqui tem rinite? Alguém aqui tem rinite? Se preparem, tá? Eu não tinha. Até começar a trabalhar no INSS. Porque eu tenho que pegar e manipular carnezinho por carnezinho. Tribão, né? Aqueles carnê. E as carteiras que o pessoal enfia na bunda, que nem eu digo. Bah, meu, servente se aposentando. Que nojo. O que o servente faz com a carteira de trabalho? Mete na bunda, literalmente. Bota aqui a carteira de trabalho, no bolso de trás. Porque a identidade de pobre é carteira de trabalho. Como saber que uma pessoa é pobre? Se ela te apresentar a carteira de trabalho para se identificar. É uma. 2. Você anda com sacola de supermercado para guardar documento. Pois bem, aquelas carteiras de trabalho que o cara mete na bunda aqui, ó, de manhã cedo, que é o documento dele, né? E vai pra obra, a puta que pariu. Daí num dia, no calor, Porto Alegre, janeiro, 40 graus, o cara tá lá suando, né? Suando a bunda em cima da carteira. Quando ele chega em casa, não, daí ele resolve tomar pinga, se urina, cai na poça d'água. É isso que acontece com uma carteira de trabalho, até chegar na tua mão. E tu pega aquela carteira assim, né? Xarope, tá ligado? Tá tudo borrado. Daí ainda o filho do boneco pegou e riscou, né? É esse tipo de carteira que vai aparecer pra ti. Toda esculhambada. O problema não é manipular a carteira, o problema é todas as bactérias que vão entrar no teu nariz enquanto tu estás fazendo isso. Então te prepara, tá? Aí esse homem de 67 anos levou 5 carteiras desse tipo. Mais uns carnê amarelo também. Fiada da puta. Eu só sei que eu somei tudo e consegui achar 22 anos de contribuição. 22 anos de contribuição. Entre somando carteiras e somando carnês.